Alguns estão caminhando frios. E esse tempo é um tempo onde nós estamos precisando mais e mais da glória de Deus. A palavra diz que nos últimos dias alguns iriam se apostatar da fé, iriam se afastar da fé, iriam se tornar pessoas dentro da igreja naturais. E o que eu quero te explicar e te ensinar essa noite? Como nós cantamos, nós precisamos ir nessa estação além do natural. Alguns de nós são muito normais, somos crentes normais, parecemos com todo mundo, falamos como todo mundo, andamos como todo mundo, criticamos tanto algumas coisas, mas nos tornamos pessoas frias. E Deus essa noite Ele quer aquecer você. Deus essa noite Ele quer trazer você de volta. Nós precisamos aprender alguns princípios que vão nortear a nossa vida e vão nos mostrar o que Deus tem para esse tempo. Porque existe um exemplo na Bíblia muito grande, falando de um homem que era um chefe de família, que era um líder na casa de Deus. E esse homem, ele foi se esfriando com o tempo. Ele foi se tornando um crente normal, aquele que vem à igreja, um líder normal, e já não tinha mais novidade de vida. Ele foi se tornando uma pessoa como outra qualquer dentro da casa do Senhor. E a palavra diz que no seu tempo, no tempo do sacerdote Eli, a lâmpada do Senhor estava se apagando. E esse homem não estava mais atentando, ele já estava velho. A palavra diz que ele estava velho. E quando fala sobre ser velho na realidade, não é só velho na idade, mas é velho quer dizer que ele não tinha mais condições de liderar. Ele tinha perdido a sua percepção espiritual. E ele então foi se tornando uma pessoa muito tranquila. Sabe esse tipo de cristão talvez que você seja? Aquele que não quer mais dar glória, aquele que não quer mais bater palma, aquele que não quer mais se esforçar para buscar. Ele vem quando tem tempo, sabe, acordar de madrugada para orar se tornou um problema. Sabe, aquela pessoa que ele vir para o culto se tornou para ele uma obrigação. Bom, eu preciso ir para o culto porque eu não quero ir para o inferno. Se eu deixar de ir para a igreja, eu vou acabar indo para o inferno, né? Porque os que vão para a igreja não vão para o inferno, né? Então, eu quero estar lá na igreja. Ele quer se livrar do inferno, mas também não quer Deus. Ele quer apenas fazer o social. Ele quer vir aqui e bater. Acredite se quiser, nós temos agora na igreja. Não era só no plenário que existe isso, mas na igreja também agora existem membros fantasmas. Você vê o cartão dele ali, você vê o terno dele no banco da igreja, mas ele nunca está presente. Ele só aparece quando quer receber alguma coisa. Então nós vemos que essa é uma realidade atual, bem contemporânea. É algo que está acontecendo agora. Não é nada passado, não é nada ultrapassado. E esse profeta, esse sacerdote, ele não foi cuidando da sua vida espiritual, automaticamente não foi cuidando da sua casa. Os seus filhos também já não seguiam, porque o exemplo vem do pai. Diga para o seu vizinho, o exemplo vem do pai e da mãe. Diga para ele, se for mãe, fala, o exemplo vem de você. Se você ainda é jovem, já começa a pensar nisso agora. E esse homem não dava mais o exemplo. Os filhos viam que ele era um crente normal, começaram a ser normal igual a ele também. Começaram a ficar frios igual aos seus pais. Eu vejo que alguns pais, eles não são avivados na presença de Deus e querem que os filhos sejam. O primeiro exemplo que os seus filhos olham é você. Amém. Aí alguns pais vêm conversar comigo assim, eu falei para meu filho que eu ia conversar com o senhor. Eu digo, amém. Mas amado, na sua casa quem manda é você. Você está compreendendo isso, amado? Amém ou não amém? Isso é o primeiro quesito que nós vemos de pessoas que têm mania de transferir responsabilidades. Na tua casa tu tem que matar no peito e dizer o seguinte, olha, é meu. Sou eu que sou o exemplo, eu sou o sacerdote do meu lar. Toda pessoa que quer ser um sacerdote na igreja, toda pessoa que quer liderar alguma coisa para o Senhor, a primeira liderança que ela vai ser testada é a liderança da sua família. Mas pastor, eu sou filho. Você pode ser filho dos seus pais, você é, mas pode ser um líder espiritual na sua casa. Isso não influencia em nada. Eu também era filho.
E mesmo assim eu liderava espiritualmente a casa de minha mãe. Quando eu estava lá com ela, eu já era casado, mas eu ia lá e influenciava. O que nós estamos dizendo é que você precisa fazer alguma coisa, porque esse sacerdote, ele foi perdendo a liderança do seu lar. E para você, papai, para você, mamãe, que não gosta de corrigir os seus filhos, cuidado, porque se você não corrigir, se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E esses meninos, Ofni e Finéias, eles não respeitavam as coisas do Senhor. Casaram, mas ainda assim tinham amantes, desprezavam as coisas de Deus. E aconteceu algo muito sério por conta disso. Deus permitiu que a glória dele fosse tirada. Existia uma arca, e a arca não é só a arca em si, mas era o que ela representava. A arca representava a presença de Deus, domínio, governo. Era isso que aquela arca representava. E enquanto essa arca estava em Israel, que era a nação de Israel, significava que a presença de Deus estava ali. Mas por causa do pecado desse homem, por causa da falta de compromisso desse homem e dos seus filhos, Deus permitiu que a arca fosse tirada de Israel. E o que acontece? Eles começam a ter sérios problemas espirituais e físicos. Eles começam a perder tudo, as batalhas, começam a ter uma porção de problemas, porque a arca, que significa a presença de Deus, não estava mais naquela família, naquela tribo, naquela nação. E é assim também contigo. Quanto mais você brinca com Deus, Deus está só olhando. E você não tem tempo, você está cansado, você está sempre assim, tem sempre uma desculpa. Mas a hora que a presença de Deus sai, a arca sai da nossa família, entra talvez isso que você está vivendo hoje. Pergunta para o seu vizinho: a arca de Deus está na tua casa? Pergunta para ele. Abre sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel. Esse depósito, esse princípio espiritual vai mudar a sua vida. 1 Samuel capítulo 4. Eu quero confirmar esse ensino pela palavra. 1 Samuel capítulo 4, do versículo 19 ao 22. Você pode abrir mais, abre só isso aí, depois tu vai abrindo mais, tá? Eu vou ler a princípio só esses 4 mesmo, mas depois eu vou ler mais um pouco. 1 Samuel capítulo 4, do verso 19 ao 22. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, ou Icabô, em algumas versões, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca significava a presença. Toda vez que você vê a arca falada na Bíblia, ela está simbolizando a presença de Deus. E a arca, ela tinha várias, como é que eu vou lhe falar? Várias coisas que ela nos mostravam, que ela nos mostra. Por exemplo, a arca, ela era um sinal de que Deus estava no meio do povo. A arca, ela guiava, ela dava a direção que o povo precisava ir. A arca é o propósito pelo qual nós nos reunimos aqui essa noite. A arca, ela era um regulador de temperatura no deserto da nossa vida e da vida daquele povo, porque quando eles estavam no deserto e a arca estava no meio deles, quando o sol estava quente, tinha aquela nuvem para poder trazer sombra para eles.
E quando a noite esfriava no deserto, então tinha uma coluna de fogo que aquecia também o povo. A arca, a presença de Deus, traz tudo isso para nós. E aquela nação, a nação de Israel, estava perdendo o mais precioso, aquilo que eles não poderiam perder: a arca, a presença de Deus. Eu vou lhe dizer algo: você pode perder teu nome, você pode perder carro, você pode perder tudo, você não pode perder a arca. Amém. A presença de Deus. Fala para o seu vizinho: se você perdeu a arca, traga ela de volta essa noite. Diga para ele. É verdade. Aleluia. 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 Aí o que aconteceu? Para a gente poder entrar na mensagem. Porque esses meninos, esses dois filhos do sacerdote, isso é para você que é jovem e que está na igreja e gosta de brincar. Ih, pastor, então o senhor não está falando de mim não. Para você também, você é jovem. Você está com 40, está novo ainda. Está com 50, está entrando agora na juventude. Está com 60, está um homem maduro. Tá? Da idade de 60, quanto você tem? Eu estou nos 40. Está nos 40? Mas quando nós entendemos um pouco dessa palavra, você vai perceber que o que acontecia com aquele povo, com aqueles 12 meninos. Eles desprezavam as coisas de Deus e daquilo foi irando Deus. E um dia Deus vem então com um profeta e diz assim para o sacerdote: diz, olha, eu tinha dito que a tua casa, os teus filhos, a tua descendência iria me servir perpetuamente, porque os filhos do sacerdote eram ajudantes dele. E Deus havia separado aquela família para serem levitas, para serem trabalhadores da casa de Deus. E Deus disse assim: eu tinha dito que eu ia fazer isso, mas longe de mim tal coisa. Ele disse: porque nem você, nem os teus filhos vão mais me servir. Eu vou tirar toda e qualquer raiz da tua família da minha casa. Não vai mais haver nenhum dos teus filhos me servindo dentro da minha casa. Sabe por quê? Não é que Deus seja ruim. É porque aquele homem e seus filhos não valorizavam mais as coisas de Deus. Veja comigo no versículo 17 aí, desse mesmo capítulo, versículo 17. Versículo 17 diz assim: o pecado foi, versículo 17, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Um dos pecados que esses dois rapazes tinham era que eles desprezavam as coisas de Deus. Ah, que isso, eu sou jovem, pô. Ah, eu sou ocupado demais. Diga, isso é desprezar. Diga assim: Deus está vendo. Eles desprezavam as coisas de Deus. Na hora que o povo ia trazer a oferta, na hora que o povo vinha para poder trazer a oferta e colocavam lá, os sacerdotes viviam disso. A palavra diz que aquele que prega, aquele que ministra, aquele que exerce liderança dentro da casa de Deus, ele deve viver disso, é bíblico. E eles então, quando eles levavam a oferta, eles tiravam uma parte para eles. Eles colocavam para assar a carne, aquilo que seria oferta ao Senhor, e o sacerdote ia lá, o ajudante do sacerdote, com um garfo enfiava depois da carne cozida, e ele então, o que viesse naquele garfo era deles. Era da família sacerdotal. Todo mundo que ia ofertar, eles faziam isso. Mas o que aconteceu? Esses meninos começaram a desprezar essas coisas. Eles começaram a achar tudo muito normal. Sabe esse cristão que não vai além do normal? Eram pessoas que vinham para a igreja, eram pessoas comuns, que tinham suas próprias vidas, que não estavam nem aí para as coisas do Senhor, que levavam sua vida naturalmente. Esse é o tipo de igreja que nós estamos vendo. A palavra diz que nos últimos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E não está falando isso para quem está lá fora, não, está falando isso para nós, está dizendo isso para nós. Está dizendo que muitos no nosso meio, nessa estação da igreja, vão se esfriar.
vão ser engodados pelas coisas do mundo, vão ser engodados pelas suas próprias concupiscências, pelos seus desejos desordenados, e eles serão atraídos por essas coisas. E a palavra diz que aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. E esses meninos, quando começam a desprezar as ofertas do Senhor, estão desprezando o próprio Senhor. E Deus então solta um laudo sobre a vida deles. Você sabia que tem na vida de muito crente que não é diabo? Você vê muita pessoa passando dificuldade, mas que não é diabo não, gente. É Deus apertando aquela pessoa. Porque ela desprezou, Deus fala assim: agora você vai prestar conta comigo. A palavra diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se a palavra diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, é porque tem pessoas que vão parar lá. Meu Deus. Amém ou não amém? Você está compreendendo isso? Amém. Você pode dar uma glória a Deus para me ajudar? Tem gente que vai parar na mão de Deus, amado. E o sacerdote, quando ficou sabendo dessas coisas, o sacerdote ele vai conversar com seus filhos e diz: meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? Se algum homem pecar contra outro homem, Deus vai lá e o livra. Mas quando nós pecamos contra Deus, quem vai nos livrar? Ninguém pode tirar você quando você entra no tratamento de Deus. Entenda, não tem campanha no monte, não tem oração, não tem irmão 220. Amado, não tem nada disso, não tem sessão do descarrego. Nada vai tirar você quando Deus começa a tratar uma pessoa. Ele só para de tratar quando aquela pessoa é transformada, é mudada, quando o Espírito Santo faz a obra completa. É verdade. Aleluia. A palavra diz: aquele que dá fruto, o Pai o limpa, Meu Deus. para que dê mais fruto. Glória a Deus. Diga: limpeza e tratamento. Limpeza e tratamento. Você já foi no negócio de flores? Já viu como é que você compra uma rosa lá? Os caras têm uma habilidade, né? Eles pegam aquele galinho assim com a rosa e né? Vai arrancando aquele negócio tudo rapidinho. Tira as folhas, tudo, vai lá e coloca tudo. Às vezes a gente se vê assim na mão de Deus. Parece que ele pega a gente assim, ele vem com a faquinha e vai tirando tudo quanto é carrapicho. Glória a Deus. Fala pro seu vizinho, você vai profetizar para ele, ele vai ter que sorrir para você. Fala pro seu vizinho assim: tem muito carrapicho na tua vida para Deus tirar. Glorifica o nome de Jesus por isso. Amém? Tem muito carrapicho para Deus tirar. Esses meninos, eles tratavam com desprezo. Você não pode tratar com desprezo as coisas de Deus. Amém. A oferta, você tem que saber honrar a oferta. Porque uma das coisas que eles tratavam com desprezo era a oferta do Senhor. Faziam de qualquer maneira, enxergavam de qualquer maneira. Você vê como é que Deus é minucioso. Meu Deus. Coisas mínimas Deus estava olhando. Sabe, amado, Deus não está contemplando a tua vida só quando você vem para cá e canta louvores, não. Deus está contemplando a sua vida quando você vai para casa, quando você liga a sua televisão, quando você vai dormir. O Espírito Santo cuida de nós. A palavra diz que Ele tem ciúme de nós. Então, se você não trata Deus como deve ser tratado, você perde a arca, perde a presença. E Deus disse assim para ele, para o sacerdote: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. E eu vejo muitas pessoas que estão vivendo o desprezo de Deus. Eu já vivi o desprezo de Deus. Eu me recordo quando, por N situações no passado, a gente se afastou um pouco. A gente começou a tratar as coisas: ah, não, poxa, eu estou com muito problema. Pô, isso não posso ficar assim também não. Eu tenho que cuidar da minha vida. Você já pensou assim? Foi só eu? Não é? Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que pagar minhas contas, amém? Amém. Eu preciso trabalhar. Esse negócio de ficar indo para a igreja sempre é coisa de fanático. Amém ou não amém? Amém. Ah, mas eu tenho que resolver minhas coisas. Não dá, eu não tenho tempo para estar na igreja direto, não. Eu sou muito jovem para estar na igreja. Amado, quando eu caí em mim e eu voltei, porque não é o pai que vai te buscar, é o filho pródigo que tem que voltar para casa. A palavra diz que o pai fica esperando você voltar.
E muitos de nós só voltamos quando estamos comendo bolota de porco. Se você ainda não chegou nesse estágio, vigie para você não chegar. Volta do meio do caminho. Eu parei lá. E aí quando eu voltei para a casa do pai, falei, agora vai ser tudo tranquilão, cara. Agora da segunda casa vai ser maior que a primeira. Poxa, vai ser tudo fácil. Deus me quer ir junto com ele vai dar uma moral para mim. Pô, ele sabe que eu sou um cara gente boa. Nunca fui preso à toa, coisa e tal, pá. Amado, voltei, crente que estava abafando. E é como se eu sentisse uma barreira, cara. Ficava difícil, eu não conseguia atingir aquele nível que eu estava, nem com a guarda formada. Sabe o que eu me senti? Que eu voltei lá para o fim da fila. E eu tive que começar a atravessar todos aqueles estágios novamente. Eu vou lhe dizer algo, quando você perde a arca, quando você perde a presença de Deus, amado, você pode ser o primeiro a receber a bênção, está pertinho. Pegam você, final da fila, último. E aí quando você cai, se você está lá no último e você quer o teu direito de estar lá na frente, Deus diz, não, filhinho, agora você vai ter que pagar o preço para chegar de novo aonde eu tinha te dado. Você vai ter que passar todo esse processo, você vai ter que aprender tudo de novo. É verdade. Foi assim na vida desses meninos. Deus então decretou que eles não iriam mais servir ao Senhor. Eu vou lhe dizer algo. Eu e você somos dispensáveis no ministério do Senhor. Deus, Ele te ama, Ele me ama. A tua salvação está pronta, amém? Eu creio nisso. Amém. Jesus morreu por nós, nos salvou, está tudo certinho. Mas eu vou lhe dizer algo. Na obra de Deus nós somos dispensáveis. Deus tinha dito que aquela família iria servir a Ele. Mas quando Deus viu que eles não estavam fazendo o que tinha que fazer, Deus começou a levantar outra pessoa e tirou aquela família de jogada. Miles Moore disse isso, eu também já disse isso aqui na igreja diversas vezes, que o local mais rico que tem é o cemitério. Você vê uma porção de pastor que nunca subiu no altar. Você vê uma porção de profeta que nunca profetizou. Você vê uma porção de pessoas, uma porção de cantor que nunca gravou uma canção. Sabe por quê? Porque foram reprovados por Deus, por não valorizarem as coisas do Senhor. É, Jesus, é verdade. E sabe qual é a arma que o diabo usa? Começa a mostrar defeito. Eu já falei isso aqui. Duas armas são muito eficazes na mão de Satanás: divisão e engano. Se você é uma pessoa que tem uma mentalidade aberta e não anda dividido com ninguém, ele vai trazer engano para a sua vida. E aí ele começa a mostrar para você uma porção de coisas dentro da igreja. Amado, o local que mais tem defeito é dentro da igreja. Verdade. A igreja é um hospital. Você já viu gente boa dentro do hospital? Não. Quando está bom, o que acontece no hospital? Dá alta. Sabe como é que dá alta? Quando a gente chega à estatura de varão perfeito, o Senhor, o Espírito Santo dá alta. Ele manda para o Pai. Eu quero continuar enfermo por um tempo aqui. O Espírito Santo é o nosso médico, amém ou amém? Quem é que cura a gente? Não é o Espírito Santo? É revelação, essa bem fresquinha. Olha bem, Jesus é o remédio. Amém? Amém. O sangue dele, a palavra diz, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ele é o remédio. O Espírito Santo é o médico que está aqui. A palavra diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Deus está lá em cima. É o Todo-Poderoso, é o cara. Aí nós estamos aqui. O Espírito Santo deve mandar um laudo para lá, passa um e-mail dizendo, pai, segura esse cara aqui que nós estamos tratando ele, cara. Tem que dar umas gotas de sangue de Jesus aqui que o negócio está feio aqui embaixo ainda. Vamos segurando ele aqui que ele está sendo útil aqui ainda, tá legal. E você quer achar que na igreja você não vai ver defeito? Esse é o CTI. Tem muitas igrejas que são enfermaria, tem até gente marromeno, mas o EBRC é o CTI, mano. Só entra nego torto. Eu já falei que dia entrar um cara aqui, eu sentar aqui e perguntar, tem problema? Não. Tá ganhando dinheiro todo, tá tudo feliz? Estou falando, sai diabo. Que a Bíblia diz que ele se disfarça até de anjos de luz para enganar.
Então não acho que eu vou ficar ofendido quando você para para mim e diz o seguinte: olha, pastor, eu cheguei aqui, eu estou cheio de problema, meu casamento está assim, minha vida está assim. Eu digo: amém, esse é meu. Vem, Jesus, mandou mais um para cá para o CTI. Mas é assim que nós somos. Mas sabe qual é a diferença? É que nós aqui aprendemos a valorizar a presença de Deus. É a presença dele que nos mantém de pé. É o sangue de Jesus que nos purifica. É a presença do Senhor que nos dá força para seguir. Nós não abrimos mão disso. Mas eles foram reprovados porque desprezavam as coisas do Senhor. E no versículo 19, olha comigo lá o versículo 19. A palavra diz que sua nora, diz assim: sua nora, mulher de Finéias, estava grávida. Essa mulher, ela era nora do sacerdote Eli. Aí diz assim: ela estava grávida perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Aleluia. Olha bem, a palavra diz que quando ela ouviu, existem duas coisas que vão chegar para você, dois tipos de palavra: uma de fé, de crescimento, e a outra de destruição. O que você anda ouvindo? A palavra diz: quando ela ouviu falar da morte do seu sogro, da morte do seu marido, ela entrou em trabalho de parto. Ela começou a sentir as dores de parto. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que alguns de nós não conseguimos ir além do normal? Porque nós ouvimos pouco as coisas de Deus. Nós ouvimos muita coisa que não edifica. O que matou essa mulher foi o que ela ouviu. E tem muitas pessoas ouvindo coisas que não são de Deus, e essas palavras têm matado pessoas, porque essas pessoas não estão firmes, porque essas pessoas não conseguem discernir a palavra de Deus, porque essas pessoas não ouvindo outro tipo de voz. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Ele está aí. É como se fosse realmente dois anjinhos. Mas sabe qual é a diferença? É que o Espírito Santo, ele fala baixo. O diabo, ele grita no teu ouvido. Eu estava vendo a entrevista esses dias. Passou sobre aquele Pedrinho matador e sobre aquele rapaz que foi lá no parque. Edson, alguma coisa, né? Maneiro do parque. E ele estava dizendo, não sei se é mentira ou não, mas eu já vi muita gente falar algumas coisas, mas parece, ele estava dando entrevista de que havia se convertido. É difícil para nós aceitarmos algumas coisas nesse sentido, não é? Nós às vezes não perdoamos o maneiro do parque, mas perdoamos alguém da nossa família que fez 5 abortos. Eu não vejo muita diferença. Não vejo, estou sendo muito franco para você. Todos os dois para mim são iguais. Então, mas ele estava dando testemunho que quando ele fazia aquilo, ele disse que era como se uma voz falasse sobre ele, alguma coisa impulsionasse ele. Sabe, Deus, ele fala dentro de nós. A palavra diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele fala baixinho dentro de você. Quando Elias estava numa caverna, a palavra diz que veio um terremoto, Deus não estava. Veio um vento muito forte, Deus não estava. Aconteceu várias coisas. Elias pensava que Deus estava em todos aqueles movimentos e Deus não estava. E de repente então veio uma suave brisa. E Deus estava naquela brisa. Quando o Espírito Santo fala contigo, ele fala no teu homem interior, aquilo que nós chamamos de consciência. Você pode até fazer alguma coisa errada, mas lá no teu fundinho na consciência, você sabe que está errado. Diga para o seu vizinho: essa é a voz de Deus para você. Diga para ele. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas é muito fácil nós abafarmos essa voz. Você sabe que não tem que fazer e você faz. Haverá uma consequência. Você sabe que tem que fazer e não faz. Haverá uma consequência. Esses homens não ouviam. E essa mulher ouviu a voz errada. Que voz você está ouvindo? Amado, toda voz que tenta me tirar da presença de Deus, que quer tirar a arca de mim, toda voz que quer me afastar do convívio, da comunhão do Senhor, Verdade.
tudo aquilo que quer me tirar do meu propósito não é de Deus para a minha vida. Porque a palavra diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Aleluia. Sabe, tudo que você está passando, vem uma pessoa e traz uma notícia ruim dessa. Mas o que aconteceu com essa mulher? Ela estava sem a arca de Deus. E aí ela fica frágil. Ela caiu. Ela não conseguiu resistir porque ela tinha perdido. E o interessante é que ela estava com um neném na sua barriga. Ela estava pronta para gerar um fruto que ela vinha esperando há muito tempo. Estava chegando a hora, amado, da vitória dela. Estava chegando o momento, aquilo tinha vindo, ela vinha esperando há muito tempo, ela passou muito processo. Só a mulher sabe o que é isso, né? A gente acompanha de perto os maridos, mas nós não sabemos o que é engravidar. Mas pelo que a gente ouve, você vê que é todo um processo, mais uns 9 meses, lá no final, na hora da vitória, vem um negócio ruim para tirar ela da presença de Deus. É assim contigo também. Às vezes você está na hora da tua vitória, é nessa hora que o inimigo vai investir tudo para tirar você da presença de Deus. Deus começa um processo na vida de uma pessoa. Abre para mim, só aqui, abre para mim Gálatas 4,19, só aqui no telão, Gálatas 4,19, depois você compra o CD da mensagem. Gálatas 4,19. Você passa todo um processo, você está firme em Deus, você está com a presença de Deus ali, e você começa a gerar Cristo dentro de você, essa vitória, tudo que você está sonhando, esse negócio todo, né? Você, quando vai chegando a hora de você sentir as dores do parto, em que as coisas estão sendo formadas, em que Cristo está se formando dentro de ti, amado, o inimigo vem, investe tudo. O que houve? Tem outra pessoa sem ser eu aí? Tem eu aí? Som. Troca aí para mim, tem que colocar uma coisa errada aí. Aqui. Som. Estranho, Som. Aleluia. Som. 1, 2, 3. Tá vendo? Quando chega a hora de você. Vai pegando já o outro, Davi, para poder. Bota a bateria lá no outro. Quando chega a hora de você ter a vitória, o inimigo investe tudo. Olha o que diz a palavra em Gálatas 4,19. Diz assim: meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em você. O objetivo, quando você começa a ter vitória, você começa a caminhar tudo isso, você vai ficando alegre e Cristo vai sendo formado dentro de ti. Aleluia. Você vai passando estágios de crescimento, de amadurecimento, as coisas vão andando, mas o inimigo, ele sabe a hora que as coisas vão acontecer. Ele consegue enxergar no reino espiritual. Você lembra de Daniel? A palavra diz que ele estava 21 dias orando e jejuando. 3 vezes por dia ele orava e jejuava, amado. Mas quando Deus mandou a bênção, quando Deus enviou a bênção, demorou 21 dias para chegar. E quando o anjo aparece para Daniel, ele diz assim: olha, desde que você inclinou os teus ouvidos a ouvir a voz de Deus e o teu coração a compreender as coisas do Senhor, já foi me dado. A compreender as coisas do Senhor, eu vim para te dar a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, que nesse caso é um principado, é um principado, alguma coisa aí, né? É um principado, é uma potestade, se levantou contra aquele anjo para poder não permitir que a bênção chegasse para ele. Dá uma olhada, ajuda aí. Acho que não é o microfone não. Vamos lá, som. 1, 2, 3, som. Aumenta esse aqui, vê se é esse aqui. Primeiro, som. 1, 2, 3, som. Alguma coisa ainda aí, né? Aleluia, som. Foi? Som. 1, 2, 3, som. 1, 2, 3. Som. 1, 2, 3. Quando chega a hora, quando está perto de você receber a vitória, o inimigo investe tudo para tirar você da presença de Deus. E aí que você tem que entender. Você precisa ter discernimento espiritual. Quando você está desanimado de vir para a igreja, essa é a hora de você vir. Você está entendendo isso? Quando tudo começa a cair na tua cabeça, porque parece que despenca tudo de uma vez, e você acha que Deus te abandonou, não é não.
Deus está formando, permitindo que Cristo seja formado dentro de você. E o que Deus quer fazer é formar uma pessoa madura, uma pessoa grande, uma estrutura não de uma criança, mas de uma mulher madura, de um homem maduro. E o inimigo sabe isso, como o inimigo fez com Daniel. Quando Deus enviou os anjos para poder trazer resposta para Daniel, nas regiões celestiais, aqueles demônios se posicionaram para não permitir que a resposta chegasse para Daniel. Mas o que fez a resposta chegar? Daniel, mesmo que a resposta não tivesse chegado ainda, ele continuou buscando a presença e a resposta de Deus. Ele não permitiu que aquela situação tirasse ele da presença de Deus. Tem muitas pessoas que vêm, elas começam animadas, é um tipo de igreja que está ali, ela pula, ela fica alegre. Deus começa um processo de formação de Cristo nela, mas porque alguma coisa demora, desanima. E aí às vezes na hora de dar luz, você volta atrás. E aí você tem um fruto. E aí ou você morre espiritualmente, porque aí o que está coisando isso, o fruto nasceu, mas aquela mulher morreu. Ela não desfrutou de todo o trabalho que ela teve para gerar aquela criança. Sabe por quê? Porque tinha perdido a glória de Deus. E eu quero dizer para ti essa noite, não vai dar para a gente terminar essa mensagem, eu termino domingo. Não perca a presença de Deus na sua vida. Essa mulher significa uma igreja também. O sacerdote ali significa uma igreja também, um tipo de liderança. Você é o sacerdote do teu lar. Não deixe a presença de Deus sair da tua casa. O sacerdote Eli, ele foi rejeitado por Deus porque não soube educar os seus filhos. Eu tenho isso na minha família, minhas joelhas estão aqui. Eu olho às vezes e não me medo, mas eu vejo que vocês queriam errar. Amar é um negócio, disciplinar é outro. É verdade. Porque aquele filho que está ali não é teu, é emprestado de Deus. E você, a primeira coisa que eu vou chegar, quando nós chegarmos, eu e a esposa, diante do Senhor, está achando que eu vou dar conta de você? Primeiro eu vou dar dos meus filhos. Um eu já devolvi. E o que eu fiz com o outro quando a gente chegar lá? Aí eu tenho que ser o exemplo e corrigir na hora que tem que corrigir. Tem pai que não é pai, é um palhaço. Porque não consegue, não tem moral para corrigir. Tem mãe que não, mas o senhor, eu passei por muita coisa, vai. Foi assim que o sacerdote fez com seus filhos. E foi esse caminho que ele percorreu para ser rejeitado por Deus. Entenda, amado, você pode amar o seu filho o máximo que você quiser. E eu louvo a Deus por isso. Mas na hora que o seu filho errar e você tem que ensinar, corrija ele, porque Deus está olhando a tua forma de educar o teu filho. Porque é assim que Deus faz com a gente. Na hora que Deus tem que corrigir, ele corrige. E na hora que tem que punir, pune. Pune por quê? Por amor. A palavra diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Porque eu acredito que quem não corrige alguém é porque não ama. Porque quem corrige, quem ama, corrige, e quem corrige quer o melhor para aquela pessoa. Então nós precisamos educar. Eu vejo algumas situações aqui na igreja, tem crianças amadas, elas são incontroláveis. Eu fui buscar minha filha na escola hoje, ela estava dizendo que o menino lá está atacando o negócio do professor, xingando fulano. Diz, quando é que está o pai dessa criança? Porque a culpa não é da criança não, a culpa é do pai. Saía com meus filhos para... Meu irmão nunca se jogou no mercado no chão para pedir nada. Se jogar, ela chapar o povo. Não tem lei que vai me dizer que eu não posso dar uma palmada no meu filho. Não tem lei, é meu filho. Espancar é um negócio, tem que ir preso. Mas corrigir, meu filho tinha 19 anos de idade, 11 horas da noite estava em casa. Tem mãe que tem filha de 14, 15, pai que tem filho de 14, 15, vai procurar, só acha o filho no domingo à noite. Não, mas eu não tive liberdade, deixa levar. O sacerdote ele foi rejeitado por Deus porque não educou seus filhos, porque não impôs limite para os seus filhos, e Deus rejeitou ele. E aqueles meninos, a culpa do que aconteceu com eles não era só a sua natureza, era a falta de educação que o pai deu lá no início. Se o pai, quando eles eram pequenos, desse o exemplo e corrigisse, não aconteceria aquilo. E aí sabe o que aconteceu? O sacerdote não educou os dois filhos
não fizeram um bom casamento, e aí em um dia só morreu o sacerdote, os 2 filhos e a nora. Pastor, o senhor está falando que vai morrer na minha casa? Não. Às vezes não morre fisicamente, mas morre espiritualmente, uma família inteira de uma vez só. Amém ou não amém? É verdade ou não é? É isso que a gente vê acontecendo. Você tem que entender isso espiritualmente. Se você não coloca um ensinamento da importância da presença de Deus na sua casa, isso mata toda a família, isso mata a tua geração, e isso às vezes tira de nós a bênção quando está muito próxima de nós. E nós precisamos entender isso como igreja. E sabe por que a gente corrige aqui? Porque essa mulher significa uma igreja. Você não sabe quanto tempo a gente levou para chegar até aqui. E na hora que tem que corrigir, corrigimos. Porque eu não quero morrer na hora de dar luz ao próximo. Eu quero ver o fruto do meu trabalho. E você vai ver o fruto do teu trabalho também. Nós vamos nos alegrar, amado. A nossa luta não pode ser em vão, amém, irmão? Nós já passamos muita coisa, você já sofreu muito. Chegou a hora da nossa vitória, a nossa luz, amado. A nossa dor de parto, sabe por que é? Porque Cristo está sendo gerado dentro de nós. Porque nós estamos atingindo como igreja um estágio de maturidade muito grande. As nossas vidas estão sendo alcançadas pela graça de Deus. Amado, eu quero te dizer que se você não permitir que nada roube a arca do Senhor, a presença de Deus na sua vida, você como igreja, você vai viver o melhor de Deus sobre essa terra. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se coloque de pé comigo. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Isso é só para quem quer ir além do natural.